Pessoal, o tio Ismael voltando aqui, tive um probleminha aqui com o computador, tá? Nada aqui, uns 3 porradas nele, não resolve, aí ligou, voltou aqui o normal, tá tudo tranquilo, tá? Nada que jogar na parede não resolve, mas tá resolvido já, beleza? E aí vamos ficar muito chique, olha que negócio chique, aula parte 1 e parte 2, olha que negócio chique, tá? Então vamos lá. Voltando aqui ao nosso conteúdo, né, na página 54 sobre a cultura marajoara, né? Olha aí, por gentileza, as figuras, né? A gente vê aí, né, a figura 1, a figura 7, aliás, né? Como se fosse uma pessoa, né? Com a mão na boca, assim, tudo tal. Tem um olhinho aí, né? Tem o nariz, tudo tal. E feito a cerâmica marajoara, né? Que é bastante conhecida. E do outro lado temos aí a figura 7.1, não é? Também uma vasilha, né? Tipo uma urna funerária. Essa daí é tipo uma urna funerária, tá? Grandona assim, tudo que servia para colocar aí as pessoas que haviam falecido, ok? Vamos lá? Continuando. A cerâmica marajoara tem como característica a representação de animais, o zoomorfismo, tá? Do ser humano, parte dele antropomorfismo, ou da mistura dos dois gêneros. Então a gente vai ter, na cultura marajoara, né, em suas obras de arte na cerâmica, a gente vai ter o zoomorfismo, que é a representação, né, fazer animais, tá? Né? E também o antropomorfismo, que é a representação humana de imagens de homens. E também muitas vezes a junção dos dois. Ok? A gente vai ter a junção aí dos dois, tanto a representação de um animal como também a humana. No estilo zoomórfico, animais como serpente, tartarugas, lagartos, jacarés, escorpiões são estilizados. A cultura marajoara desapareceu por completo por volta de 1350. Como isso ocorreu antes da chegada dos portugueses, alguns historiadores defendem a tese de que ela foi absorvida por outros povos indígenas, né? Então uma das teorias que alguns historiadores têm é que a cultura marajoara ela foi absorvida, né? Ela foi dominada, digamos assim, por outros povos indígenas. Então o povo marajoara, né, ele deixa de existir, não é? Ele vai diminuindo, né? Ele vai perdendo o seu espaço, a sua vitalidade, porém a cultura ela é atrelada a outros povos vão assimilar, né, vão trazer para si essa cultura. Hoje, a população local continua a produzir peças que são réplicas das encontradas em estilo marajoara, com a finalidade de comercializadas. Então hoje, onde né, lá na região do Pará, onde sobreviveu a civilização marajoara por um bom tempo, né, o povo que mora lá, eles fazem réplicas dessas obras de arte, né, lá dos marajoaras. Ok? Beleza? Falando agora um pouco sobre a cultura Santarém, né? Vamos lá. A cultura Santarém está relacionada à produção artística encontrada na região próxima ao encontro dos rios Tapajós e Amazonas, no estado do Pará. Também estado do Pará, né? Estado riquíssimo em cultura artesanal, é o Pará. Sua riqueza cultural deve-se principalmente à confecção de vasos de cerâmica, geralmente decorados com desenhos e relevos de figuras humanas ou animais. Olha aí, por gentileza, né? na página 54, a figura 8. Né? É um vaso de cerâmica, né? com cariátides. Né? Então vejam aí como é um negócio bem bonito, né? Bem ornamentado, bem cheio de adornos aí e tal. Os vasos produzidos por essa cultura se destacam pela sua ornamentação exagerada, concebida pela presença de cariátides, figuras humanas que sustentam o objeto. Olha aí, né? Os vasos com cariátides costumam ter forma de taça. Provavelmente também, né, para rituais, para festas e etc. Na cultura Santarém, podem ser encontrados ainda os vasos com gargalos, que são vasos com corpo central e asas laterais, compostos por animais que sustentam outros animais.
Há exemplo de vasos com abas em forma de cabeça de jacaré, com figuras de macacos sobre eles. Olha que interessante, né? Eles utilizavam os animais, né, para enfeitar esses vasos que eles construíam. Estátuas antropomorfas, isomorfas e cachimbos também fazem parte dessa produção. Diferentemente da cultura marajoara, a arte santarena colidiu com a exploração dos colonizadores portugueses, desaparecendo por volta do século XVI. Né? Então, a arte santarém, né, ela vai coincidir, ela vai ser, né, do mesmo período da chegada dos portugueses. Né? Esses, por sua vez, né, muitas vezes vão destruir essas artes, né, porque achavam que eram coisas com rituais satânicos e tal, que mexiam com animais, tudo, etc. Lembre-se, europeus eram católicos, né? E a cultura indígena era totalmente estranha a eles. Então, tudo para eles era coisa que era contra a religião deles. Então, por essa forma, por esse pensamento, né, dessa forma eles destruíam muitas vezes essas obras de arte. Ok? Vamos lá? O corpo como suporte para a pintura. Mais uma vez entrando aí, né, a questão da pintura, só que dessa vez um tanto quanto mais exagerada. Para as tribos tradicionais indígenas e africanas, né, a pintura corporal é utilizada de maneira particular para cada tipo de evento, além de ter a finalidade de embelezamento, como já falamos. Né? Na cultura hindu, né, os indianos, né, o corpo das noivas é pintado no dia do casamento, com desenhos decorativos que visam atrair sorte para ela durante o rompimento com a antiga vida de solteira para passar a nova condição de mulher casada. Olha que interessante, né? Olha aí na figura 9, os pés, né? Pés pintados, né, de uma noiva do hinduísmo, aí, né, uma noiva hindu, e essas pinturas trazem, né, toda uma sorte, digamos assim. Por quê? Sabemos que lá nessas culturas, né, as muçulmanas, né, os hinduístas e tal, essa cultura mais asiática ali, né, eles têm uma cultura um tanto quanto rígida em relação ao casamento, né, porque quando a mulher casa, ela deixa de pertencer à família dela, né, do pai, da mãe e tudo, e passa a pertencer à família do marido. Então, por isso que ele coloca aqui a nova vida, a nova transformação, né? Ela deixa de pertencer ao pai e passa a pertencer agora à família do marido. Então, é uma nova vida. E para que traga sorte e prosperidade, na pintura aí, né? A mulher que se casa passa a pertencer à família do marido, como eu acabei de explicar para vocês. A tatuagem, desenho ou pintura indelével gravada na pele é outra forma de decoração corporal. A tatuagem é bastante antiga, tendo sido encontrados registros no Egito que apontam para o uso de tatuagem em rituais religiosos, né, que remontam a 3000 a.C., como eu já tinha dito a vocês, né, que a tatuagem ela não é de hoje, ela é das antigas, né, os egípcios já utilizavam a maquiagem, a tatuagem, a pintura corporal em si, né? E estava ligada diretamente à religiosidade, a rituais, entre outros aspectos da sociedade. Como no caso aqui, as indianas, né? O povo hindu, elas pintam o corpo, que ainda hoje, se não me engano, tem essa tradição lá. Ainda hoje, ainda nessa atualidade, ainda existe essa tradição das pinturas corporais para algumas festas religiosas. No Japão, a prática da tatuagem atingiu grande refinamento pictórico a partir do século XVII, e seus praticantes mais habilidosos eram muito respeitados. Os japoneses utilizaram essa técnica com finalidades espirituais, decorativas, como um símbolo de proteção, status ou coragem, ou ainda para marcar criminosos. Então, olha só que bem interessante, né? Supõe-se que os marinheiros ingleses, né, difundiram a tatuagem ao imitarem os povos polinésios, em cuja cultura ela é bastante aparente. Né? Aqueles marinheiros, lembram que tem até o exemplo do Popeye, né, o desenho do Popeye, que ele tem uma tatuagem de uma âncora, né, no braço. Tá? Então os marinheiros eles também tinham essa cultura da tatuagem, né, da pintura corporal como algo de decoração, né?
O ato de tatuar e a tatuagem em si mesmo sofreram significativas mudanças nas sociedades ocidentais contemporâneas, tanto no sentido do seu ritual como no de sua exibição. Então, existe toda uma transformação, né, da tatuagem desde os tempos antigos, né? Quem assistiu aquela série Vikings viu que eles tatuavam, né, com tipo um martelozinho batendo ali, né? Ia furando tudo, não machucava pra caramba aquilo ali, mas eram os vikings, né? Não sentiam medo, nem dor, nem nada. Então, tatuavam assim. Mas, né, as sociedades ocidentais, né, no ocidente, contemporâneas, né, atuais, modifica-se muito a questão da tatuagem. O estilista japonês Issei Miyake, cujo trabalho dialoga abertamente com as artes visuais, criou uma instigante coleção na década de 1990. Né? Foram incorporadas as estamparias das roupas padrão. Ismael está desaprendendo a ler na quarentena, tá vendo aí? Padronagens dessas tatuagens tradicionais aliadas a elementos da cultura da massa ocidental. Então, olha aí, por favor, na figura 10, né? Que é um figurino. Isso é um figurino, tá, gente? Não é uma tatuagem mesmo, não. Isso aí é como se fosse um figurino, né? A roupa com o desenho, né? Da tatuagenzinha lá e tudo, que as pessoas vestiam e ficava parecendo que você estava tatuado mesmo. Então, a tatuagem ela vai até para a questão, né, da moda, né? A moda aí imitando as obras de arte. Nossa, que é chata. Ok? Por gentileza, gente, coloquem aí na página 56, tá? Página 56, por favor, coloquem aí. Aí ele coloca, na década de 60, surgiu também um movimento da contracultura. E aí já é um assunto interessante que eu quero debater com vocês, que a gente vai pegar o link do que a gente viu com esse assunto, tá? Vamos lá. O movimento da contracultura, que sob o lema Paz e Amor, defendia ideias como a liberação sexual, a prática do nudismo, a valorização da natureza, o respeito às minorias, o anticonsumismo, a luta pela paz, entre outras proposições que questionavam a sociedade de consumo e a moral estabelecidas. Mas o que é isso que tu está querendo dizer a gente? Vamos lá. 1960. O que é que nós vamos ter na década de 60 no mundo todo? A Guerra Fria. A gente vai ter o contexto da Guerra Fria. E nessa época o mundo estava dividido em capitalismo e comunismo. Né? O capitalismo defendido pelos Estados Unidos e o comunismo pela União Soviética. Então nós temos duas ideologias. E essas ideologias elas faziam parte da cultura da população, da cultura da sociedade. Né? Principalmente, né, a cultura capitalista, né, dos Estados Unidos, que foi uma das mais fortes, mais influentes e tal, principalmente na América. Né? Então a cultura capitalista ela foi uma das mais influentes, né? A mais poderosa foi ela. Né? E aí ela começa a se expandir por todo o mundo e você entra naquele clima, né, de globalização, de capitalismo, né, de acúmulo de riquezas e tal, de consumismo e etc. Então essa era a cultura da época, ok? Semelhante a isso, tá? Contemporâneo a isso, surge o movimento de contracultura, que é justamente o contrário de tudo isso, né? É o contrário desse consumismo, ou seja, o desapego às coisas. Era o contrário da questão da questão do comportamento ético, comportamento, né, bonitinho, comportamento incluído, de inclusão social e tudo. Eram pessoas, né, os hippies, né, que viviam desejando a liberdade, tô nem aí para essa cultura de consumismo, né, a liberação sexual, a prática do nudismo, a valorização da natureza, o respeito às minorias. Então era um povo, né, que não estava nem aí, pouco se lixando para essa cultura elitista que o capitalismo trouxe. Era um povo bem mais liberal, que, né, bebia e tudo, aqueles hippies, né, que não se ligavam em nenhuma marca, roupas coloridas e tal, músicas de liberdade e por aí vai. Bom, o que é que isso tem a ver com o que a gente está comentando, né? Os reflexos se tornaram visíveis na década seguinte,
Nesse contexto, surgiu no Brasil o grupo musical Secos e Molhados. Então, nesse contexto de liberdade, né, os hippies, surgiu o grupo no Brasil, um grupo musical Secos e Molhados, né, com o comportamento transgressor, usando pesada maquiagem, cujo vocalista, Ney Matogrosso, se valia de movimentos corporais atrevidos nas apresentações. Então, bem nessa época, né, esse grupo Secos e Molhados, eles se utilizavam, né, dessas maquiagens que a gente está falando aí, esses rituais que a gente está falando aí, né? Percebam que aí ele está usando uma pena bem grandona aqui, as maquiagens, tudo. Então, essa questão de pintar o corpo também trazia em si, né, um ato de liberdade, um ato de expressão, de se expressar de forma mais liberta, né? Então era totalmente uma cultura contra aquilo que se pregava o capitalismo, né? Então essa questão, Ismael fez essa comparação para vocês compreenderem que alguns grupos eles utilizam dessas maquiagens, pinturas, tatuagens que a gente falou aí, né? Dessas obras de arte, tal, tudo, que é lá da época da pré-cabralina, né? Utilizam para identificar-se, né? Usa-se a tatuagem, né, para também se identificar. Ou então, essa tatuagem, Ismael, o que é que tem, o que significa para você? Tem um significado, né? Essa daqui, Ismael, também tem um significado. Então, toda essa pintura, né, essa arte, essa tatuagem, tudo que a gente viu, ela traz um significado para o ser humano, como trouxe aí na década de 60 no Brasil para o grupo Secos e Molhados, ok? Meus amores, muito obrigado por hoje. Grande beijo para vocês. Boa segunda-feira. Que junho traga muitas coisas boas pra gente. Infelizmente, não vai trazer nossa festinha junina, né? Para nós ralar bucho no forrozinho até umas horas. Mas tomara que traga saúde e paz para todo mundo, ok? Beijos, tchau, tchau e até mais.